Esse é um problema bem interessante que descreve como que funciona um espectrômetro de massa. Para que serve isso? Serve para você separar isótopos, de materiais que têm de átomos iguais, que aspas, têm uma massa ligeiramente diferente, por ter um nêutron a mais. Então, nesse caso, ele quer separar, por exemplo, isótopos de urânio. Particularmente, ele está interessado nesse que tem essa massa e essa carga. Bom, como que funciona isso? Então, assim, nós vamos ter uma fonte aqui, onde nós vamos produzir os átomos os de interesse, nós vamos ionizá-los, arrancar um elétron, seja por aquecimento, às vezes por colisão, de forma que esse átomo de interesse se torne um íon carregado positivamente, ou seja, sem um elétron, então ele vai ter uma carga mais que. Bom, esse íon positivo vai encontrar uma região que tem uma diferença de potencial, ou seja, um campo elétrico aplicado, de forma que vai atuar uma força elétrica sobre esse íon positivo e vai fazê-lo se mover da posição aqui da fonte até a entrada, essa fenda de entrada do espectrômetro. Bom, como é uma força aplicada, esse íon vai acelerar e vai chegar aqui com uma determinada velocidade, uma certa energia cinética, que é a energia que ele ganhou devido a essa diferença de potencial. Então, a energia que ele ganha para chegar aqui é Q vezes V, e ela se manifesta na forma de energia cinética, meio de mv2. Já vamos equacionar melhor isso aí. Ao entrar nessa região do espectrômetro, com velocidade v perpendicular aqui a essa face, esse íon entra numa região de campo magnético aqui saindo da página. Então ele vai sofrer uma força magnética de forma que, apontando aqui para dentro, de forma que ele faça essa trajetória circular até chegar do outro lado. Aqui o problema comenta que após sofrer um desvio de meia volta, ele vai ter uma fenda, ele vai atravessar essa fenda de forma que ele vai ser coletado aqui por um recipiente. Então, apenas íons que aceleram com essa energia, chegam aqui com tal velocidade e fazem essa trajetória com esse raio que vão sair por essa fenda. Íons mais pesados vão fazer ter um raio maior e vão bater aqui nessa placa, e íons mais leves vão bater nessa lado da placa. Só um determinado tipo de íon, uma relação carga-massa, que vai atravessar essa fenda e vai ser coletado aqui nesse detetor. Então, vamos começar a equacionar. Então, o íon adquire uma energia cinética dada por meio de mv2, então ele vai ganhar essa velocidade. Vamos supor que ele saia inicialmente com velocidade nula, tá uma boa suposição, porque ele chega com velocidade muito alta aqui, e ele vai ganhar energia Q vezes V, tá? Carga vezes essa diferença de potencial. Então, daqui eu posso separar já uma equaçãozinha que me descreve qual que é a velocidade na qual esse íon chega na fenda de entrada do meu espectrômetro de massa. Uma vez chegando lá, ele vai fazer uma trajetória de raio R, ou ele vai percorrer essa distância aqui, esse diâmetro 2R, igual a x. Então, vamos lá. Qual que é o raio dessa trajetória? Então, já deduzimos das equações do campo magnético que isso aqui vai dar massa vezes V sobre carga vezes campo magnético. Então, lembra, a força magnética é uma força centrípeta, de forma que aquela força magnética Q vezes V vezes B, aqui o ângulo é 90 graus, então QVB igual a força centrípeta, mv2 sobre R. Isolando R, nós chegamos nessa equação, R igual a mv sobre QB. Como o raio é metade de x, então eu coloquei em função de x. Bom, e pegando esta velocidade e substituindo nessa equação, nós podemos isolar e escrever que o campo B, que é o que ele quer saber exatamente, vale 8Vm sobre Qx2. Então, colocando os dados do problema, a gente calcula que o campo magnético que está nessa região dentro do espectrômetro vale 0,495 Tesla, em torno aí de meio Tesla. Então, isso já responde a primeira pergunta.
qual que é o módulo campo magnético do separador desse instrumento, desse espectrômetro de massa. Bom, aí ele continua. Se o aparelho é usado para separar 100 miligramas desse íon por hora, qual deve ser a corrente de íons que vão atravessar essa fenda de saída e, ao serem coletados aqui depois da fenda, essa energia cinética se transforma em calor. Então, qual que é a energia térmica produzida depois de 1 hora de coleta desse íon? Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, vamos considerar que N maiúsculo, é o número de íons selecionados que atravessam aquela fenda por unidade de tempo. A corrente elétrica dessas cargas em movimento é dada por carga dividido por esse número de partículas. Então, eu tenho corrente, essa quantidade de cargas que contida nesse número aqui de íons. Tá? Número de íons por unidade de tempo. Então, isso aqui vai me dar carga por unidade de tempo, que é justamente a definição da corrente. Vamos considerar que a massa total coletada é esse número de íons por unidade de tempo vezes a massa do íon. Então, essa aqui vai ser a massa coletada, que passa por aquela fenda, por unidade de tempo. Bom, substituindo os números dados no problema, você quer coletar 100 miligramas do íon em 1 hora. Então, essa grandeza N aqui vale cerca de 2,108 vezes 10 a menos 8 quilogramas por segundo. Repare que eu sempre passo para sistema internacional para ficar mais fácil. Bom, conhecendo então Mzão, eu posso calcular quanto vale o N. Esse N vale a emissão pela massa do íon, que também é dado no problema. Então, eu sei que eu preciso coletar cerca de 7 vezes 10 a 16 íons por segundo. Aparentemente, pode parecer muita coisa. Bom, é muito, sim. Mas lembra que o número de Avogadro é gigantesco. Bom, se eu tenho, então, agora o número de íons por segundo que atravessam a fenda de saída, eu posso calcular qual que é a corrente. É esse número de íons por segundo vezes a carga de cada íon, que ele fala no problema, que é dado por 3,20 10 a menos 19 coulombs por cada íon. Então, com isso, eu tenho uma corrente de 22,7 miliamperes. Bom, essa quantidade de cargas é coletada e toda a energia cinética dela é transferida para o recipiente e transforma na forma de calor. Então, essa energia toda é dada pelo número de íons por segundo que atravessam a fenda de saída, multiplicado pela carga de cada íon, pelo potencial, ou seja, esse produto Q vezes V, nada mais é do que a energia do íon. Lembra, vamos voltar lá atrás. Ele saiu daqui supostamente parado, ganhou energia Q vezes V. E aqui dentro, ele não perde energia, ele continua com a mesma energia cinética, então a mesma velocidade. Se ele entrou aqui com energia Q vezes V, ele vai sair com energia Q vezes V. É o que nós assumimos aqui. Tá? Isso tudo vai acontecer por ΔT segundos, que ele vai falar depois de 1 hora. Bom, então, lembrando que N vezes Q é igual a corrente, podemos escrever que a energia coletada é IV vezes ΔT. Substituindo aqui os números, nós vamos ver que essa energia é da ordem de 8,17 megajoule. Uau, megajoule parece muito. Bom, isso é o suficiente para você derreter aí 25 quilogramas de gelo. Então, não é tão desprezível, não. Estamos falando de íons e você está derretendo 25 quilogramas de gelo. Isso aí é o freezer completo de gelo. Vamos voltar um pouquinho aqui nessa observação. Repara que eu posso, dessa equação aqui ainda, ou dessa equação, escrever o x em função das grandezas do problema. Então, repara que se eu tenho o isótopo saindo aqui, então, sistemas que têm massa diferente, eles têm a mesma carga, portanto, eles são acelerados pelo mesmo potencial
chegam com a mesma velocidade, encontram o mesmo campo. Se tudo isso é constante, repare que a grandeza x é proporcional à raiz de m. O que é x? X é a distância entre a fenda de entrada e a fenda de saída. Então, quer dizer que, o que significa proporcional a m? Quanto maior a massa, maior é o x. Então, se eu íons com muita massa vão ter um x um pouco maior. X com menos massa, um pouco menor. Então, você consegue ter aqui, se você abrir várias fendas, por cada fenda vai passar um íon de uma determinada massa. Então, você consegue separar isótopos escolhendo qual fenda você quer abrir, qual isótopo você vai selecionar para ser coletado. Então, assim funciona o nosso espectrômetro de massa, que serve para analisar a massa, e nesse exemplo em especial, serve para você separar particularmente um isótopo de teu interesse. Esse isótopo, ele deve estar interessado, provavelmente vai ser usado para alimentar um reator nuclear.